Aleluia, que bom estarmos aqui nessa manhã, né? Quantos gostariam de estar na cama ainda? Diga amém. Amém. Mas eu quero dizer para você que esta manhã tem algo mais gostoso do que dormir até mais tarde nessa manhã, amém? É gostoso dormir, né? Não é bom? E precisamos dormir, né? Estão me ouvindo bem aí? Deixa eu ver o retorno aqui, talvez um pouquinho mais de retorno. Todavia, tem momentos para cada coisa debaixo da terra, né? Tem momentos que nós precisamos estar na casa de Deus, estar num congresso como esse, nos edificando, nos enchendo, né, daquilo que realmente importa, para que nós possamos sim, depois desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós, nessa terra e na eternidade. Amém, queridos? Quero compartilhar com você nessa manhã, né, é um tema que Deus tem falado muito comigo, né? Sobre, primeiro ponto, né? Nem só de pão viverá o homem. Fala para o teu irmão, nem só de pão viverá o homem, nem só de sono viverá o homem, nem só de Netflix viverá o homem. Pode falar para ele. Nem só de comida gostosa, nem só de lazer, né? Nem só... Obrigado, querida. Nem só de férias, nem só de trabalho. Vai pensando tudo aquilo que tantas vezes ocupa o nosso coração, tantas vezes nos preocupa, nem só de conquista, nem só de trabalho, nem só de recurso financeiro, tudo tem o teu lugar e a sua medida, e por isso nós precisamos ter esse equilíbrio, queridos. Ter um equilíbrio numa sociedade nos dias de hoje, de um homem moderno, de um homem vazio, de um homem tão preocupado, é um desafio que nós precisamos ter a graça de Deus, precisamos ter essa força capacitadora, para que a gente consiga cumprir com o nosso chamado e o nosso propósito. Amém, queridos? Abra comigo a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 8, do versículo 1 ao 3, Deuteronômio, capítulo 8, de 1 a 3, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para que os cumprir, para que vivais, né? Versículo 1, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais. Para quê? Para que você viva. Pastor Renato tem uma palavra muito interessante, né? Eu quero viver e não sobreviver, né? Eu preciso aprender a viver, né? Aí ele continua, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, te provar, para saber o que está no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não, e te humilhou, te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender, que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Você pode dizer um amém? Amém. Que desafio é esta palavra, né? Quando nós vemos aqui, relembramos, né? Quando fala de prova, a primeira coisa que vem à minha mente, né? É aquelas irmãzinhas do coque da Assembleia de Deus, orando e falando, meu irmão, vigia, né? O fogo está aumentando, meu irmão, vai passando pela prova, dando glória a Deus. Aí, querido, às vezes, não estou dizendo que, né, nós estamos vivendo assim, mas às vezes nós somos agora uma igreja moderna, nós somos a igreja da parede preta, lá a minha também é preta, né? Agora nós temos louvores maravilhosos, e nós temos na internet à nossa disposição tantos, né, conteúdo, e nós temos o congresso, e aí nós recebemos aquela palavra de motivação. Olha, meu irmão, você tem que pensar positivo, você tem que falar palavras positivas.
Tudo isso eu creio, amém, irmão? A importância da palavra, nós vamos falar sobre isso. Todavia, nós não podemos nos esquecer que a prova continua ainda. E não foi só nos dias de Moisés, andando pelo deserto, quando entraram em Canaã, tiveram os desafios, tiveram ali de derrubar muralhas, tiveram que consertar o seu coração e não deixar que ele derretesse diante de gigantes maiores do que eles. E nós ouvimos aqui, né, pastores ungidos que enfrentaram ali a esposa na UTI, entre a vida e a morte, desafios que saem do nosso conforto. Sabe, ontem assim com muita humildade, o pastor ministrou aqui, eu fui um dos primeiros a vir aqui me ajoelhar, porque sabe, queridos, tem áreas da nossa vida que nós já temos o domínio, mas tem áreas ainda que aquela onda está entrando dentro do seu barco, e você está apavorado, vai afundar meu barco? Não é verdade, gente? Todavia, se ele está no barco, ele não vai afundar. Amém? Mas isso não evita que você passe pela prova. E quando você estiver passando pela prova, vai passando pela glória e vai dando, vai aproveitando o processo, porque você só tem uma vida. E você só vai passar pelos 56 anos uma única vez. Amém? Depois é os 57 e assim por diante, né? Esperamos chegar lá. Chegar aos 120, amém? Forte, e os olhos não se escurecer, e não perder o vigor, como foi com Moisés. Todavia isso pertence a Deus, não pertence a nós, não é mesmo, querido? Agora a gente precisa aproveitar. Esses dias conversando com a minha esposa, ela falou: Darcy, mas quando que isso vai passar? Eu falei: você quer a primeira boa notícia, ou a segunda que não é tão boa como você espera? Ela falou: a primeira, o Senhor está conosco sempre, está no barco, e nós vamos ser sempre vencedores, amém? A segunda é que isso nunca vai ter fim. Pastor, não vim aqui para ouvir isso. Meu irmão, a tua prova, áreas da sua vida, talvez naquela área você vai vencer, amém? Mas quantos dedos você tem na mão? Dá uma olhadinha para eles, são 5. Um momento ou outro você machuca um dos dedos. Você vai eliminar a mão? Não. Naquele momento, aquele dedinho, ele está fragilizado, mas você tem os outros, e você precisa continuar dando glória a Deus pelos outros 4, e fazendo a função, e caminhando, e seguindo em frente, e curando as suas mazelas, amém, queridos? Somos sim, mas isso não quer dizer, somos provados e afligidos, isso não quer dizer que a sua mão perdeu o valor, ou deixou de ser importante, ou você perdeu a sua unção, não. Passamos adversidades, como pai, como provedor da sua casa, como pastor, como empresário, como filho, em todas as áreas. Agora, isso não vai te paralisar, amém, queridos? Por quê? Porque nós estamos aprendendo algo que é muito importante. Então, todos nós somos provados, afligidos, está aqui. Eu deixei vocês até certo momento, entre aspas, passar fome, né? Vocês verem os gigantes passar, para provar o que está dentro do seu coração, porque o lugar onde vocês vão entrar, vão ser um lugar tão maravilhoso, e eu não posso deixar que vocês entendam, que isso é a minha graça, não é porque vocês merecem não, ele fala, não, é porque aquele povo fez algo tão mal, me desagradou tanto, eu poderia destruir aquelas cidades como fiz com Sodoma e Gomorra, mas eu vou entregar na mão de vocês, e vocês vão comer das vinhas que vocês não plantaram, vocês vão habitar casas que vocês não edificaram, mas você não pode esquecer que isso é a minha graça, isso é o meu presente para vocês, e todos os dias da sua vida você vai se lembrar da onde você saiu, para onde você está indo, e todos os dias vai dando glória a Deus, amém, amados? Que riqueza, isso nos lembra, né? Então, o alinhamento, nós falamos aqui, alinhados é propósito, entendimento, para onde eu estou indo, o caminho é isso, e eu preciso encher o meu coração dessa verdade. Todavia vivemos um momento da nossa história, de um vazio existencial, isso não é só agora, meu irmão, isso durante toda a história da humanidade, o ser humano sempre buscando o propósito da sua existência, quem eu sou, por que eu nasci, o que eu vou fazer da minha vida, isso é uma realidade. O homem moderno, ele anda, né, em vários conflitos, a ansiedade, né, a falta de propósito,
e isso precisa ser resolvido com algo que realmente nos enche. Esse vazio existencial, né, deste homem moderno, ele nos leva a viver uma vida, né, no automático. Tem um livro muito interessante, de Holloway, né, é um psiquiatra contemporâneo a Freud, né, e ele, no seu livro tem um exemplo que ele dá deste homem, a busca do seu ser, a busca da sua existência, né, que em 1950, na década de 1950, em Nova York, lá no bairro de Brooklyn, né, aí de repente desapareceu um motorista com um ônibus da empresa, e ficou desaparecido por dias, e aquilo começou a ser noticiário, porque, né, que esse homem desapareceu com esse ônibus, só que ele não levou ninguém, isso é um fato real, só ele e o ônibus sumiu, e aí começaram a buscar, né, naquela época bem mais diferente de hoje, nós estamos falando de 70 anos atrás, né, hoje jogou ali no Google, busca a placa, rapidamente você acha, né, mas naqueles dias não, algumas semanas depois acharam ele, e aquilo, né, o pessoal todo preocupado, aí chamaram, encontraram, que é isso, cara, você vai ser processado, você perdeu a sua carreira, por que você fez isso? Ele falou assim, eu não aguentava mais a rotina de pegar esse ônibus, e ir em todos os quarteirões do bairro, no mesmo lugar, ver as mesmas pessoas, e eu resolvi dar uma passeada, né? Ele deu uma surtada, né? Pegou o ônibus da empresa e colocava combustível, e rodou os Estados Unidos todo, porque eu não aguento mais viver essa vida de ter um salário, ir para casa, cumprir minha função como pai, cumprir minha função como esposo, né? E ao domingo na igreja, e eu queria ver uma aventura diferente. E aí os diretores daquela empresa falaram, e agora? Tem que mandar ele embora. O pessoal do RH falou, calma aí, cara, os jornais estão tudo publicando isso, porque aquilo estava representando agora uma dor daquela sociedade naquele momento, um vazio existencial, uma ânsia por sair daquela rotina. Meu irmão, tudo que pode ser novidade, mas sem propósito, é prazo de validade, ela se torna rotina na nossa vida, é ou não é? Tudo que você conquista, se não tiver um propósito pelo qual eu estou vivendo por aquilo, vai se tornar rotina, é só uma questão de tempo. Ele tem que ter algo maior por detrás de tudo aquilo, e aí então, aquilo representa um pouco a sociedade, e eles estudam o caso dele, manda embora, não manda embora, não, vamos mandar embora, sabe por quê? Havia uma pressão da sociedade, não, aí começaram a justificar, não, ele estava cansado, deve estava estressado, né? Ele foi fazer, ele precisa fazer isso, o homem de vez em quando precisa parar, algumas vezes precisa ter um ano sabático, né, pastor Alé? Precisa sair daquele contexto, né? Israel é tão inteligente, né? Deus deu isso, né? Até a terra tinha um ano sabático, né? Trabalha 6 anos, 7º ano, você não vai plantar, você vai descansar, a sua família, a própria terra, né? Tempo para o descanso, porque essa rotina te leva a fazer as coisas de forma mecânica, sem usufruir do processo, perde-se o brilho. As pessoas hoje estão deprimidas dentro dos seus carros luxuosos, deprimidas dentro das suas mansões maravilhosas, irmão, daqui a pouco nós vamos ter todo mundo num cinema dentro de casa. Tem televisor que não cabe no meu apartamento, 75 polegadas, mas não cabe no meu espaço, né? Tem nada contra, é muito bom, né? Mas a gente sempre vai buscando algo a mais, porque existe uma necessidade de preencher dentro de nós. Mas o problema é que não é só lá fora, às vezes muito próximo de nós, e eu sou o primeiro, amém, amados? Valores que precisam mudar dentro de nós. Eu tive acesso a um casal bilionário, na cidade de Juiz de Fora, tem, né, hotéis em São Paulo, né? Eu sentei algumas vezes com aquele senhor, né, que investiu a vida inteira em acumular riquezas na terra, aí os filhos, né, se perderam, cada um buscou uma forma de viver, totalmente com a vida desregrada da palavra de Deus. Aquilo que um dia ele teve necessidade, ele não colocou limite nos seus filhos, e hoje esses filhos não valorizam o que ele tem, aquela frustração, aquele emaranhado. Resumindo, né, há 3 anos atrás, ele veio a óbito, faleceu, deprimido, angustiado. Há 2 anos atrás, a mulher herda tudo aquilo, e há 1 ano atrás, com riquezas, ela tira a sua vida, pulando o 10º andar.
fato, real. Eu não estou falando para você, né, muito distante. Gente do nosso convívio. E eu sei, você conhece histórias de pessoas assim. Mas aí nós justificamos, mas são pessoas que não conheceram o Senhor Jesus. E eu não preciso nem te citar, que tenho certeza que você já ouviu falar de alguém que frequentava a igreja, né, e de repente tirou a sua vida. Em dezembro passado nós usamos um testemunho na nossa vida, né? Uma pessoa que passou pela nossa igreja uma única vez, nós temos o princípio de ir lá, abraçar, né? Seja bem-vindo, tal, mas geralmente isso acontece no final do culto, né? A pessoa cumprimenta ali, a gente tem ensinado, ó, vai lá, dá um abraço é muito importante, né? E aí essa pessoa entrou, sentou ali, mas ela saiu logo após o louvor, nem acabou o louvor, e foi embora, isso em dezembro. Aí no mês de fevereiro, né? Isso mesmo, fevereiro? Ricardo Almeida, é isso, né? Foi fevereiro, né? De repente a gente recebe a notícia de uma pessoa assim, era um exemplo na sociedade, ensinava as crianças, um professor, né, de uma academia, e valores naturais assim, muito conceituado, e tinha também princípios cristãos, mas a dor da vida dele foi maior, e ele também tirou a sua vida. Pegou um áudio que eu até tenho, ele mandou para todo mundo, se despediu, esperava mais dos amigos, esperava mais daqueles para carregar minha maca, mas na hora que eu precisei, não foram comigo. Que Deus abençoe vocês e ouça o que eu estou falando. Se despediu e se suicidou, tirou a vida. Aí, isso é esse vazio, porque nós precisamos da palavra, não só de uma forma teórica, mas precisamos dela fazendo mudanças dentro de nós. Irmão, nós temos comidas sintéticas que não nos enchem. Elas estão ali, quando eu falo sintético no sentido generalizado, né? Nós temos muito conteúdo, nós temos riqueza, nós temos ferramenta, mas se você não colocar na prática, não vai exercitar, não vai ter mudança no teu temperamento, no teu caráter. Se nós continuarmos nos justificando, nós não vamos conseguir crescer, nós não vamos conseguir avançar, e aí, meu irmão, nós vamos ficar, né, com uma mediocridade cristã, sempre colocando culpa nos nossos líderes, na nossa esposa, nos nossos filhos. Isso é falta de responsabilidade, e nós precisamos assumir, aquilo que eu tenho, a função de fazer, a responsabilidade de pai na minha casa, eu não posso passar para ninguém, é minha função. Eu não tenho que justificar porque eu preciso crer na palavra de Deus e buscar sim as ferramentas e com essa responsabilidade crescer e avançar. Amém, queridos? Estão entendendo? Quem está aqui, diga amém. Amém. Comida fala de algo prazeroso, amém, amados? Que delícia, quem gosta de comer aqui além de mim, gente? Oh, coisa boa, me convida para ir para sua casa, faz aquele almoço gostoso. É gostoso, sabe por quê? A comida deve estar atrelada a algo maior ainda, né? Nós já falamos isso, o poder da mesa, o poder de se assentar, de compartilhar, de ali contar os nossos sonhos, dali chorar juntos, né? Nós temos o princípio na nossa casa há anos, já compartilhamos aqui, mas eu preciso ressaltar, né, que é a noite da família, né? Toda sexta-feira nós paramos tudo, né? Já tem quase 20 anos, o celular vai para lá, vai para cá, e nós vamos compartilhar a vida, nós vamos comer juntos, né? E ali fazer uma boa comida, quando assistir um filme, mas é além da comida, é assentar na mesa e ouvir um ao outro. Que desafio que hoje nós passamos por isso, meu irmão. E vou falar para você, muitas são, né, as coisas que tentam roubar isso que a gente tenta implantar. Uma cultura, depois de muitos anos, ela passa, né, de fato ser uma cultura, você fazendo ali todos os dias, mas mesmo assim você precisa, porque o tempo vai diminuindo. Agora a Rafaela saiu de casa, né, construiu o seu lar, mas a gente cria esse princípio, uma vez por mês, vem para cá, vamos estar juntos, vamos aumentar a família, né? Agora, estar à mesa, comer juntos, fala do quê? Nos lembra, nos remete a memórias afetivas, momento gostoso, amém, mano? Degustar aquela comida. Deixa eu te falar, qual é a melhor comida do Brasil? O que vocês acham? Qual a melhor comida do Brasil? Fala aí, tem duas pessoas para falar aí, melhor comida do Brasil? Arroz, feijão? Hã? Quem mais? Churrasco, e assim por diante. A melhor
comida do Brasil e do mundo é a comida da sua mãe. Não é bom? Cara, você pode comer em qualquer lugar. Aqueles que já não tem mais a mamãe aqui, que partiu, né? Lógico, tem uma exceção ou outra, né? Que não leva jeito, mas ela faz ali. Aquela comida é gostosa, né? Mas tem um período. Hoje é a comida da minha esposa, né? Porque eu como de vez em quando a comida da minha avó, da minha mãe, né? A avó das meninas, né? Mas ali, e é coisa simples, né? A pastora Renata faz um macarrão lá, meu irmão, que ela aprendeu com a mãe, né? É um macarrãozinho, não só macarrão e macarrão nada, é macarrão sem nada, é só um macarrão e um molho de tomate, mas é o melhor macarrão que ela gosta. As minhas filhas amam esse macarrão que tem a memória da avó, né? Porque o conceito está naquele ambiente, é o fogão de lenha. Amados, deixa eu falar uma coisa para você. Ir num restaurante chique, maravilhoso, né? Isso é muito bom. Mas se a comida for ruim, você volta lá? Não. Você tem prazer? Não volta, gente. E o melhor é nem indicar para alguém. É muito bom, tá bonito, né? Tem uma recepção maravilhosa, um lugarzinho para as crianças. Tudo isso é importante. E eu louvo a Deus. Um aplauso para essa igreja linda, maravilhosa, né? Pintada, bem organizada, reformada. Nós vamos chegar lá. Amém? Mas graças a Deus aqui tem alimento, tem comida boa, amém, amados? Que faz as pessoas voltarem para cá, para comer o pão que verdadeiramente nos alimenta e nos transforma, nos dá energia, para capacidade, para mudar, para produzir, para crescer. O alimento tem essa função nas nossas vidas, amém, amados? Então, para vencer essa rotina, né? Nós só vamos vencer quando nós sabemos para onde nós estamos indo, né? Então nós vamos valorizar o trabalho, vamos valorizar o processo, a família. Aqui não vai ser uma rotina, é uma experiência cada sexta-feira que nós temos de compartilhar a vida. Não é mais uma obrigação. Quando falta a noite da família, não, tem que ajustar, né? Ter um encontro com Deus, tudo bem, uma coisa ou outra, né? Uma emergência, né? Mas não, vamos voltar aqui. E semana que vem vai ser a transição da Dana. A Dana está casando dia 3 de maio, né? Aí da Rafa nós fizemos isso, um final de semana antes dela casar, vamos sentar à mesa, família de origem, e vamos abençoá-la. Agora você vai fazer isso lá na sua casa, se assim você quiser, se você achar que isso é interessante. Sentamos à mesa, fazemos a última noite da família, ela como solteira. Aí despedimos, e a sua noite da família deve ser melhor do que a nossa. A sua área financeira deve ser melhor do que a nossa. A sua área emocional deve ser melhor do que a nossa. Filhos, vocês precisam ir além do que nós. Amém, queridos? Porque, presta atenção, isso faz parte desse alinhamento. Meu irmão, porque aparentemente, de forma natural, nós vamos partir primeiro que nossas filhas, e elas precisam deixar esse legado aqui. E nós precisamos entender a necessidade de fazer isso de uma forma, né, sábia, para a gente não ficar, como diz a pastora Renata, marchando no mesmo lugar. Eu quero tomar a liberdade agora, para compartilhar com vocês, que tem algumas questões nas nossas vidas, né, que ainda que a gente tenha a palavra. Então, primeira parte agora, né, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra ela é verdadeira, é para nós, mas muitas vezes a gente não consegue colocar isso em prática. Deus dá o comando para Josué: seja forte, seja corajoso, toma posse dessa verdade, traz essa verdade para a sua realidade, seja um homem livre, seja um homem que vença os seus limites. Para isso nós precisamos entender que nós somos um ser. Fala assim: eu sou um ser único, exclusivo. Existe uma simbiose ali na geração do filho, né, da mãe, todos nós sem exceção, né? Quando nós nascemos, os primeiros 2 anos de vida, toda criança não se identifica como outro ser. Ele imagina que ele é a extensão da sua mãe. E aí começa um processo que precisa acontecer, que é esse nascimento do seu self, é o nascimento da sua existência, do seu eu. Por isso que você tira um selfie lá, né? Essa palavra vem disso, é você nascer, você existir.
diante da sociedade, diante das pessoas. O que vai nos levar a ser responsáveis e viver a palavra de Deus, é à medida que esse entendimento cai em mim. Eu sou um ser, eu preciso ser responsável, porque quem não existe não é responsável. Então eu me escondo atrás das pessoas, para ter uma desculpa de não assumir responsabilidade. Por isso Moisés fala, olha, vem cá Josué, você vai assumir agora, diante de toda a congregação. Imagina, meu irmão, aquela noite, eu acho que Josué não dormiu, assumiu uma responsabilidade daquela, só que gradativamente, você conhece a história, ele estava ali na tenda, todos voltavam, ele continuava ali. Deus vai te preparando, amém, queridos? Com Davi, antes de enfrentar o gigante, ele enfrentou ali o leão, ele enfrentou ali, antes ainda, o urso, o leão, para fazer o quê? Para resgatar aquelas ovelhas da boca do leão. Ele foi crescendo, ele foi tendo experiências com Deus. Meu irmão, não despreze cada experiência que você tem, cada uma delas, valorize, sabe, queridos? Não acha que isso aí é fruto do seu acaso. Deixa eu abrir aqui um parênteses, né? Uns 2 anos atrás, a pastora Renata pegou o carro, né? Nosso carro é o Aro 15 adaptado, né? Ali roda de liga leve, então ele tem um adaptador, que quando você troca a roda, não pode esquecer de voltar ele no lugar, senão ele fica ali com uma folga, e você andando com o carro, os parafusos vão soltando, né? E aí, eu fui lá, o rapaz trocou para mim, entrei, e o abençoado deixou o adaptador na outra roda do step, consertou e não voltou para o lugar. Eu saí da borracharia, cheguei em casa, passei o carro para a pastora, andei um pouco, senti uma coisa esquisita, um barulhinho esquisito, passei para ela e ela foi. E aí, dali uns 20 minutos, eu fiquei em casa, ela passou a igreja, acho que teve um evento na igreja, depois estava assim uns 5 quilômetros distante de casa, ela me ligou, Darcy, eu tive que parar o carro, pessoal, você vai ficar na estrada, essa roda vai perder. E aí eu parei, Darcy, a roda está assim, está sem os 3 parafusos, não, está sem um parafuso, só está com um parafuso, não dá para rodar com esse carro. Eu falei, caraca, agora 19 horas, onde eu vou arrumar um outro parafuso, trazer esse carro, se andar com ele, né, mover guincho e tudo isso. Aí o que eu falei? Senhor, eu vou agir de fé agora, eu vou achar esse parafuso. Você já imaginou em 5 quilômetros achar um parafuso? Aí eu convidei o senhor Eduardo para me dar uma carona, que é um dos nossos discípulos. Ele chegou lá, o que acontece, seu pastor, irmão? Eu preciso de uma carona. Eu falei, por quê? Eu vou procurar um parafuso que eu preciso entregar para minha esposa. Ele olhou para mim, aí entrei assim, anjo, vai lá buscar esse parafuso agora, mostra para mim, e abri a porta, pode ir, meu irmão, Deus, agora, Espírito Santo, mostra onde está esse parafuso, e andando, vai indo para o caminho, até chegar a pastora Renata, onde está esse parafuso, Espírito Santo, vai lá buscar, eu não tenho um lugar agora para comprar, não é o valor, é a experiência, e por dentro eu assim, esse seu discípulo, meu irmão, vai desviar. Depois dessa ele fala, o pastor é biruta, não é possível, um parafuso, pastor, a gente compra outro parafuso, pastor. Aí, meu irmão, sabe quando você chega assim, você não acha o parafuso, né? Cheguei lá, achou o parafuso, pastor? Sim ou não? Achou o parafuso, pastor? Agora pode falar sim ou não, né? Achou o parafuso, pastor? Sim ou não? Não. Cheguei lá, eu não achei o parafuso. Aí eu desci do carro. Eu não satisfeito, falei, Deus, eu vou achar esse parafuso. Deixei o carro e comecei a voltar na contramão a pé, 19 horas para achar um parafuso numa rua, trânsito em Juiz de Fora, né? Para lá e para cá. E aí o senhor Eduardo olhando assim, pastor, a gente resolve de outro jeito. Só um pouquinho, meu irmão. Andei uns 100 metros, comecei a ver uma coisa brilhar do lado direito. É o meu parafuso, é o meu parafuso, é o meu parafuso, é o meu parafuso. A hora que cheguei lá, o que era? O parafuso, irmão! Dá um aplauso ao Senhor! Não é o valor, eu vou contar isso até Jesus voltar. Já fui curado de epilepsia, já ganhei uma passagem, meu amigo Gil, para ir para o Chile, né? Para abençoar as nossas vidas. Mas o parafuso faz parte da experiência que eu tenho com Deus. O exercício da palavra, trazer à tona, isso vai te dando, né, fortalecimento. Se Deus se preocupou com parafuso, vai me ajudar a pagar o aluguel, vai me ajudar a restaurar, né, áreas da nossa vida, qual que seja a área da sua vida. Pode aplaudir o Senhor. Mas, saindo do parafuso,
nós temos essa necessidade de crescer, de entender que somos um ser, e aí Deus pode me usar, porque, meu irmão, você é vaso de barro, fala, vaso de barro, mas Ele precisa desse vaso, às vezes meio rachado, com uma cicatriz aqui, acolá, tem que pôr ele dar um reajuste, amém? Mas Ele precisa de mim e você. Ele não vai, tem coisas que os anjos não vão fazer, é eu e você. Agora, quanto melhor você crescer, quanto mais melhor você estiver, quanto mais você crescer, mais Ele vai depositar nesse vaso. Irmão, eu amo ler a palavra de Deus. Quantos amam ler a palavra? Faz parte da minha vida, diariamente. Mas eu também busco, é gostoso você ler bons livros, né? Ano passado eu terminei uma obra-prima, não sei se já ouviu falar do livro Os Miseráveis, já ouviu falar? É um livrinho de 1.400 páginas, né? Como eu leio a Bíblia e outros livros também e tal, ele é um livro secular e tal, eu li ali 30 minutos por dia, foram 1 ano e 2 meses, né? A riqueza, né? Ele fala ali, o conto passa-se ali no século XVIII, na Revolução Francesa, né? Vários conceitos que dá para adaptar para a sua vida, para enxergar a sociedade, aquele olhar de misericórdia, né? Pelo órfão, pelo pobre, pela viúva, pelo necessitado, mas aquela necessidade também daquela revolta, né? Sem o conceito bíblico, não dá em lugar nenhum, né? São movimentos que se encerram, né? Mas ali tem um personagem chamado Jean Valjean, né? Ele é um dos personagens principais, vou resumir em 2 minutos. Ele é condenado porque ele rouba um pão. Ele rouba um pão e ele é condenado a 2 anos. Lá no século XVIII, né? Pequenos crimes assim, era condenado com sentenças duras. Ele vai para as galés, aqueles navios que você é forçado, né, a ficar remando. E aquela experiência vai criando uma revolta nele, ele tenta fugir. Aí o fato de tentar fugir, ele é condenado mais 5 anos. Aí depois ele faz mais uma tentativa de fuga. Resumindo, ele passa 19 anos nas galés. As marcas, as feridas, a dor. Ele sai dali revoltado com tudo e com todos. E aí, a vida dele, eu não vou descrever tudo isso, mas tem um episódio de transformação, né, que ele chega em um mosteiro. Ele não tem agora, né, ele recebe ali todo forçado um documento, mas esse documento, ele já mostra que ele é um forçado, ele tem uma trajetória de passado que o condena, e as pessoas têm a tendência de não dar oportunidade para pessoas que já teve as suas experiências negativas. Não julgue as pessoas, amém, irmãos? Olhe com os olhos de misericórdia. Então o que acontece? Ele fica revoltado com a sociedade, ele tem dinheiro, mas as pessoas não recebem ele na taberna para comer, não dá uma segunda oportunidade, e aquilo vai lembrando ele da dor, e ele sai dali assim amargurado, e ele vai para um mosteiro, e ele está passando, ele está na praça, né? Aí passa ali um padre, olha para ele, fala, você não tem onde ir? Não tenho, vem para cá. E aquele padre trata ele com humanidade, dá comida para ele, dá bebida, e ele fica desconfiado, né? Aí ele é bem tratado. Naquela noite todo mundo vai dormir, e ele, enquanto está dormindo, a natureza dele é assim, o que tem aqui para me levar, para me ter vantagem? E ele ora agora um castiçal de prata, os talheres de prata. Ele fala, opa, uma boa oportunidade. Aquele conflito dentro dele, alguém que me trata mal não me dá nada, alguém que me trata bem, eu posso levar isso embora, é uma oportunidade. Resumindo, o padre vai dormir, todo mundo vai dormir, ele rouba o castiçal, rouba aquilo, e ele sai, porque aquela natureza dele leva ele a fazer isso. Mas ele não foge muito. Uma hora depois, todos os guardas pegam ele, logo ali, alguns quilômetros, leva ele, sabe que aquele castiçal, aquela prataria, tem uma origem, e volta ali para o mosteiro. Padre, olha aqui, esse sujeito roubou o que pertence à igreja, ao Senhor. E esse padre era muito conceituado, o livro vai descrevendo isso, porque era um padre humano, ele se abaixava no nível das pessoas, ele não olhava para o seu título de padre ou pastor, ele tratava as pessoas, ele se colocava no lugar do outro. É aquilo que a Ruth falou aqui, servir gera alegria, amém, irmão? Quero que você dê um aplauso à equipe que está servindo-nos ali, que delícia, muito obrigado, que café maravilhoso, né? Toda essa equipe, gente, é a razão
isso gera alegria. Então ele pega e fala assim: olha só, e se ele, pensa comigo, se ele roubou um pão e recebeu 2 anos, né? Agora ele rouba todo um castiçal de um homem que é considerado santo, quanto tempo ele vai pegar, meu irmão? Perpétua. E quando ele chega ali, aí eles narram para o padre fala assim: meu filho, por que você não levou também isso daqui, está aqui, começou a entregar para ele, você esqueceu disso e daquilo, e foi entregando mais objetos de prata para ele, pouquíssima coisa que ele tinha também, né, porque ele vivia no mínimo, para não ostentar, usava a investir nos orfanatos, pega ali mais algumas coisas, entrega para aquele homem, e ele fica olhando assim, ali é um processo de conversão, na alma daquele homem, porque, meu irmão, tem atos que não precisa de palavras, e tem palavras que são doces como mel, que transforma a sua vida. Aquele momento ele recebeu o perdão da sociedade, e ele se torna um novo homem, e aí vai a história. Mas o princípio é nós termos esse coração, né, de entender, ali há um novo nascimento, ali é um resgate do seu eu. Ele fala: eu posso ser uma pessoa diferente, e ele toma uma decisão de ser diferente. Ali nasce esse ser que estava enclausurado com aquela situação que o condenou de forma injusta, nas galés por anos, 19 anos. Às vezes nós estamos presos ali por situações do passado, e nós precisamos nos libertar. E o conflito maior, que muitas dessas, nós sabemos disso, né? Ela nasce, como eu te falei, lá na nossa família, na família de origem. Eu quero pedir liberdade só para citar alguns nomes aqui, são nomes que eu aconselho você, se quiser dar o nome para os seus filhos. Tem um dos dramas mais conhecido, mais famoso da humanidade, chama o drama de Édipo, né? Quem escreveu foi Ésquilo, lá na Grécia Antiga. Do que se trata esse drama, né? Então, Agamenon, quem já ouviu falar de Agamenon, né? Ele era o rei de Minicena, lá naquele filme de Troia, né? Ele vai para dominar Troia, é um império, é uma nação forte, junto aos outros exércitos, e vão lá para conquistar Troia, né? E aí ele está em batalha, está em guerra, está fazendo entre partes aquilo que é a sua função, mas esquece também da sua casa. E aí ele é casado com uma sujeita que tem um nome bonito para você colocar no nome da sua filha aí, chama Clitemnestra. Fala comigo, Clitemnestra. Ano passado eu falei os nomes chiques da minha família, lembra? Nome chique da minha família, meu pai Demóstenes, o outro chama Fariseu, Cariolando, Gremival, Juros Bom, né? E assim vai as coisas, o nome, né? Então essa sujeita chama-se, né, Clitemnestra, né? E quando ele vai para essa batalha, ele fica muito tempo ausente, acaba que ela institui o seu próprio tio como sua amante, né? E aí ele chama Egito. E aí Clitemnestra, essa mãe tem 2 filhos. O esposo volta da guerra, Agamenon volta, e começa a perceber que tem algo errado ali, né? Deduz. Ela, de uma forma esperta, sabe, vai me descobrir, e eu vou dar o golpe de estado agora. E ela faz um planejamento, e ela mata, né, o seu esposo Agamenon. Ela assume agora a posição do reinado. E aí ela faz 2 coisas, né? A sua filha mais nova, Eletra, ela faz como serviçal. E pega agora, né, o seu filho mais velho, né, e coloca ele, Oreste, e manda ele, Oreste é o nome dele, manda ele para o exílio, porque ele naturalmente seria a sucessão do reino. E por anos ela maltrata os seus filhos, ela tem o domínio sobre eles, ela quer estar ali no governo das coisas, no controle de tudo. E ele distante, aquilo vai criando uma revolta dele, ele não existe, ele está abandonado, não existe o seu ser. E aí quando ele faz a maior idade, ele fala: não posso mais viver assim. E aí ele volta com o seu exército para buscar reconquistar Minicena. E aí há uma batalha, um confronto, e nas portas do palácio, agora o confronto é ele e a mãe. E a mãe vem com a espada e começa, né,
a degladiar com ele, e ela começa a perder a força, ele é mais jovem, vai para cima dela, né? E aí ela começa, a espada dela cai no chão, e ela se lança nos braços dos filhos, e fala: filho, eu fiz isso porque eu te amo, eu matei o seu pai, mas é porque eu te amo, eu mandei você embora no exílio, é porque eu te amo, meu filho, e lasca um beijo romântico, troca de línguas, o filho fica assim, entre a cruz e o punhal que está acontecendo, e fica desfalecido, porque a mãe vem para cima e dá um beijo romântico nele, e ele agora fica entra parafuso, o que está acontecendo, entra no mais profundo do seu ser, quem sou eu? Eu sou um filho, eu sou um amante, eu sou o sucessor desse reino, quem sou eu? E aí ele fica atordoado, e nesse momento ele vê que a mãe se levanta para pegar a espada e dar o golpe final, foi uma estratégia para ela voltar o domínio do seu filho, e aí ele se levanta e consegue pegar a espada e faz um golpe fatal, e mata a mãe, corta a cabeça da mãe. Mas aí o exército se levanta em cima dele, e aí, né, isso na mitologia grega, né, aí a fúria, que é um espírito, né, da mitologia grega, começa a perseguir ele, que é o remorso, né, que é a culpa, e ele sai dali desapavorado, né, e a fúria, ela tem serpentes na cabeça, né, e começa a noite inteira atrás dele, e ele desesperado, monta no cavalo, e tenta fugir daquele lugar, né, e aí ele vai para Apolo, se lança, refugiado por Deus. Apolo é guardado agora por ele numa cidade, e a fúria não pode entrar. Fazendo um parênteses aqui, viu, gente, por favor, né, é um conto, é escrito nessa obra que é muito conhecida. Aí, o que acontece? Agora a culpa, eu matei minha mãe, quem sou eu? O que eu vou fazer da minha vida? Aí ele vai ser julgado agora, convoca, né, ali os santos, convoca os deuses, convoca ali os pensadores, né, e ali em Atenas, agora no Areópago, eles vão julgar se ele é culpado, ou se ele pode ser considerado inocente, uma vez que ele estava, né, matou a sua mãe. Isso é um crime, todavia é justificado, porque ela exercia de poder sobre ele, subjugava, não deixava nascer quem ele era, e viver a sua vida, e aí empata os votos, por fim chama Atenas, a Deus da sociedade, a Deus ali, né, que não nasceu de ser humano, no entendimento deles, né, e ela julga e absolve ele, e ele é absolvido, questionando que um homem, né, ainda que tenha cometido esse crime tão odioso, né, matricídio, né, todavia é justificado, porque ele precisava nascer. E por isso que é um drama, né? Aqui eu resumi para você. Gente, hoje nós temos a Maria, nós temos o João, os pais das nossas casas, o seu Demóstenes, a dona Lourdes, que estão ali no dia a dia. Tem o Darcy, não Oreste, que não tem um palácio, mas tem a sua vida para prosseguir. Tem a Rafaela, tem a Daniela, tem o Guilherme, que precisam crescer, precisa saber que é um ser que não pode ficar a vida inteira sobre o domínio da sua progenitora, da sua mãe. Ela faz um papel fundamental, a minha esposa fez um papel fundamental na vida das minhas filhas, mas elas precisam crescer, elas precisam existir, elas precisam enfrentar os seus conflitos, as suas barreiras, porque senão nós vamos estar buscando sempre justificativa, para nós não crescermos e termos responsabilidade. A moral dessa história é que você precisa, num determinado momento, resolver criar uma independência emocional da sua mãe, e de tudo e de todos. Você só tem que depender de quem, gente? De Deus, da palavra. Não estou desvalorizando, honra teu pai e tua mãe, amém, amados? Que é o primeiro mandamento com promessa, eu preciso e eu valorizo, mas na função correta. Eu sempre serei o melhor pai das minhas filhas, mas nunca deverei ser o melhor esposo das minhas filhas, não é minha função. Eu provi até hoje, eu quero que o Guilherme seja um homem muito bem abençoado, para dar melhor do que eu dei para minha filha. Filha, vai, vença, cresça, exerça o seu papel e a sua função, amém, queridos?
Mas às vezes nós não trazemos isso para a nossa mente. A palavra de Deus é poderosa. E deixa eu falar uma coisa para você. Nós hoje temos ferramentas que bênçam isso, mas todo isso que eu estou falando para você está contido na palavra de Deus. No primeiro milagre, lá em João capítulo 2, que Jesus fez, foi qual? Qual foi? O milagre da água transformada em vinho. Em um casamento. Primeiro milagre. Quando ele chega ali, né? Durante o evento, qual é a personagem que entra na história ali para dar uma direção para Jesus? Quem foi? Fala comigo. Hã? A mãe de Jesus. Deixa eu falar para você, nem Jesus foi livre disso. É um fato. Agora, Jesus sabia quem ele era. E por isso ele colocou na hora certa a mãe no lugar certo. Ainda não chegou a minha hora, mulher. Presta atenção, Maria. Até aqui eu louvo a Deus porque você foi minha mãe. Eu te usei, mas agora está no meu momento, na minha história, e eu preciso fazer do meu jeito, porque eu sei quem eu sou, para onde eu estou indo, qual é a minha missão. E, meu irmão, tirando o Espírito Santo, que deveria ser o que mais nos convence, depois dele, quem é que mais influencia nas suas decisões? Nossa, é só na minha casa? Pode falar sem medo, está com vergonha, né? É a sua mãe. É a sua mãe. Baby, até la vista, baby. É a tua mãe. Não, mas eu não quero isso. Você querendo ou não. Tem coisa que eu estou vendo, meu Senhor Jesus, eu estou repetindo a história da minha mãe nessa área. Anda igual meu pai, arcadinho igual ele, né? Mas tem coisas que eu estou repetindo a história da minha mãe, Jesus. Então eu preciso ter esse reconhecimento, né? 56 anos de caminhada, 30 anos como pastor, e tem águas que vão entrando no meu barco, eu tenho que mudar, e eu quero mudar. Lembre-se, você tem uma mão completa, e ela não vai deixar de ser completa, porque tem um dedo ali que se machucou, tem um dedo que está atrofiado e precisa, o sangue vir até ela, para que ele volte a exercer as suas funções, para que ela volte, né? Você ter qualidade nas coisas que você faz. Então eu preciso crescer nessas áreas. Todos nós temos um reino por direito, nós somos chamados, né, para ser reis e sacerdotes. Agora, por que não consigo trazer isso para a prática, para a minha realidade, embora seja verdade? Porque eu preciso obedecer os mandamentos. A palavra de Deus tem tudo que nós precisamos, por isso que eu remeto a Ele, sabe, queridos? Há 2000 anos atrás, nós não tínhamos ali, né, a cura interior ainda, né? Hoje é uma benção, amém? Há 2000 anos atrás, nós não tínhamos os congressos ativados e alinhados, né? Há 2000 anos atrás, a gente não tinha, né, um televisor tão chique hoje, uns instrumentos bacanas, né? Mas não, nós tínhamos o quê? O verbo vivo. Jesus, que é a palavra. A minha esposa, ela é psicóloga, e nós usamos muito disso. Às vezes eu chamo ela para ser minha psicóloga, vamos aqui, vamos conversar, e vice-versa. Mas isso não pode substituir o princípio fundamental, o alimento. O homem viverá da palavra que sai da boca de Deus. Quando eu começo a observar os mandamentos, ontem a Ruth disse isso aqui, né? Ela pagou um curso caríssimo, fez cheque ali, dividiu em 20 vezes, e foi lá ouvir o quê? Meu Deus, isso já é uma verdade. Sabe o que está acontecendo? Você está pagando alguém para te levar a obedecer aquilo que você já sabe, e você está desobedecendo. Continue vindo no congresso, irmão. E vai ter sempre. Psicólogo vai deixar. Porque tem ainda muita gente que não tem liberdade e capacidade de trazer isso para a mente e começar a colocar na prática. Agora, pastor, sim, eu sei, eu entendo a sua história de vida, mas eu quero dizer para você que você tem o Espírito Santo dentro de você que muda isso. Agora, isso só vai ser resolvido, queridos, quando, para finalizar, eu quero que você abra lá em Lucas 10:38. Então vamos lá, né? Primeiro ponto, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Eu preciso aprender que eu sou um ser, o self, lembra do self? Toda vez que você bater uma foto agora, você vai entender, eu sou um self, eu sou um ser, eu preciso existir, o Senhor me amou, eu sou uma pessoa gerada no ventre da minha mãe com um propósito. Esse ser, ele cresce e não depende mais das pessoas, não depende das aprovações de ninguém, porque o Espírito de Deus dentro dele vai dizer, este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, e você vai dizer, eu acredito nessa palavra. Quando Jesus foi batizado, no início do seu ministério, Mateus capítulo 4, naquele momento maravilhoso, Pai, Filho e Espírito Santo, a pomba vem e repousa sobre a cabeça de Jesus, e ele ouve, e as pessoas que estão ao derredor dele, ouvem uma palavra que vem do céu, a voz de Deus que diz, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, alegria, eu me comprazo. Você já ouviu isso? Isso está sendo uma realidade na sua vida, na minha. Eu sou um ser que anda independente agora das pessoas. Presta atenção no que eu vou dizer, gente. Nós precisamos de mentores, discipulados, pastores. A sua mãe sempre vai ter o lugar certo, o seu pai, mas você precisa saber quem você é. Pastor, você já alcançou esse nível? Não. Áreas da minha vida, sim. Outras preciso. Preciso cortar o cordão umbilical do complexo de Édipo, né? Esse drama de Édipo, precisa ter essa libertação em áreas da nossa vida que você precisa ter também, né? Como Oreste teve a sua independência ali, todo esse processo, eu preciso ter isso. Agora lembre-se, nem Jesus foi livre disso, teve que colocar sua mãe no seu lugar, e ali ele faz a transformação na hora certa, até depois que acontece, né? Ele vai fazer aquilo, porque mulher é perspicaz, ela consegue ver mais longe, a princípio, né, do que o homem, e ela começou a perceber que ia precisar ter um milagre ali, você entende? É importante ouvir as mães, amém, queridos? É importante você trazer característica delas para a sua vida, mas ela não pode ter o controle sobre a sua vida. Toda vez que ela tem o controle, e isso é muito sutil, olha o nível que foi Clitemnestra, né? Ela se lançou ao braço dos filhos, dá um beijo sensual no filho, para poder dispersá-lo, para voltar ao domínio da circunstância, ainda que precisasse tirar a vida dele. Quantos filhos estão castrados? Quantos homens não são homens e não estão na função, porque a mãe exerce um poder sobre o filho, a tal ponto, de uma forma muito sutil, viu, gente? Tem coisa que é sutil, e você não, né? Aquelas mensagens subliminares, né? Que você não percebe, mas tem ali. Então, aí, a mulher de Deus, a mãe de Deus, a mulher de Deus, sábia, ela, até aqui eu fui, aqui eu vou, ali não, que também precisa, e isso não é só o homem não, mulheres também, amém? A influência da mãe não é só nos homens, é nas mulheres também, todo, ser humano, a raça humana, o ser humano. Então o segundo passo, né? Você precisa existir como pessoa, filho de Deus. Quem sou eu? Filho de Deus, amém? Ontem ela falou, quem é você? Quem sou eu? Eu sou filho de Deus, o eterno propósito de Deus, uma grande família de filhos semelhantes a Jesus, no qual ele é o primogênito, ele é o primeiro, depois nós somos filhos de Deus, né? Chamados para exercer a nossa função. Que coisa, né? Nesse momento aqui, olha, porque se Jesus é filho de Deus, e eu e você estamos filhos de Deus, né? Em outra, guardando aí as devidas proporções, você acaba sendo brother de Jesus, né? Irmão de Jesus, que chique, né? Mas nunca se esqueça que ele é teu Senhor, amém? Então quando eu começo a acreditar nessa verdade, algo começa a acontecer dentro de mim. E para nós finalizarmos, né? Agora vai lá em Lucas capítulo 10, eu pedi para vocês abrirem, né? Então ele diz aqui, deixa eu abrir aqui a minha. Lucas 10, ok, vamos lá, Lucas 10, 38,
E aconteceu que, indo ele de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Mais uma vez, querendo controlar a situação. Eu não sei aqui se ela já era mãe, ou uma potencial mãe, mas queria estar no controle. E aí, o que Jesus fala para ela? E respondeu Jesus: Marta, Marta, está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas só é necessário uma. Queridos, essa mulher, né, ela representa, Marta, essa preocupação nossa do dia a dia. Meu irmão, tem tantas áreas que nós buscamos que é uma bênção. Gente, ter a casa limpa não é só um privilégio, como uma obrigação, amém? A minha esposa ama ver a casa limpa. A linguagem de amor da minha esposa, eu chego lá com um buquê de rosa, amém, agradece, né? Um café gostoso, que bom, maravilhoso, um presentinho, né? Tudo jóia. Café da manhã na cama. Mas se ela levantar e ver eu lavando louça, irmão, ela já vem, passa, bate na minha bunda: hoje tem, tchananã, hoje tem, tchananã. É uma alegria. Eu falei: caraca. E foi depois de anos que fui descobrir isso. As 5 linguagens do amor. Se eu tivesse descobrido isso uns 20 anos atrás. A linguagem de amor dela é serviço. E de vez em quando, irmão, eu já tenho que ler a Bíblia agora de madrugada. Como eu gosto de ler muito a Bíblia, se ela passa no horário de expediente normal e vê ali entre 8 e 9 horas eu lendo a Bíblia, não é possível, passa o dia inteiro lendo a Bíblia. Misericórdia. Ai, Jesus. Mas se vê eu lavando a louça, para ela é o céu na terra. Não é assim, gente? Cada um tem a sua linguagem de amor. Então, amados, a mulher tem essa necessidade, mas não é só a mulher, não. Aqui o homem, o ser humano, né? Então ela estava preocupada, e é importante ter as coisas no lugar, servir bem, mas eu preciso ter algo que nós esquecemos ultimamente. Sabe o que é? É o discernimento das coisas. É o discernimento para as estações, para o momento certo, para cada uma das coisas. Então Jesus fala: Marta, que bacana, o seu trabalho tem valor, mas Maria escolheu a melhor parte, e isso não será tirada. Esse momento está muito bom, a casa bonita, organizada, mas não é o tempo de organizar a casa, Marta. Esse tempo é você estar aqui ouvindo o que eu preciso falar, porque o meu tempo é breve. Entendem, queridos? A sua vida é muito breve. Deixa a casa organizada, mas não gasta tempo para que a casa sempre esteja limpinha, daquele jeito. Misericórdia, irmã, né? Sim, o seu carro é importante estar limpo, né? Mas não precisa idolatrar o seu carro. Você tem coisas a ser feitas, mais importante, em momento certo, mais importante do que tarefas, do que atividade, de uma via cansativa, né? desse tempo exaustivo, de uma preocupação excessiva, porque isso vai produzir em você um vazio, não vai trazer resultado. A ansiedade é isso, é cheia de coisas que são vazias. São pessoas, né, tão preocupadas com o amanhã que não conseguem viver o hoje. Isso é normal, né? Você já conhece isso. Por quê? Porque o que elas fazem não alimentam de uma forma verdadeira. E aí Jesus falou: Marta, daqui a pouco eu vou saborear o seu jantar. É importante, mas tem algo mais importante agora. Você precisa comer desse alimento. Maria escolheu a boa parte, e a qual não lhe será tirada. Meu irmão, você precisa fazer uso da palavra de Deus na sua vida de uma forma diária, constante. Nem só de pão viverá o homem, nem só de internet, Netflix, nem só de uma biografia maravilhosa que você possa ler, ensinando você a orar.
uma biografia maravilhosa de crescimento emocional. Faça isso, mas cresça. Aprenda sobre oração, mas ore. Aprenda sobre obediência, mas obedeça. Aprenda sobre servir, mas coloque a mão na prática. A palavra de Deus é poder para isso, mas aonde é que eu vou ter capacidade para cumprir isso? Quando você entrar na presença do Senhor, ler a palavra, em oração gerar que a palavra que você leu na teoria agora se torna prática dentro de você. Isso é poder de Deus, para que você possa transformar a sua vida. Fica de pé. Primeiro ponto, nem só de pão viverá o homem. Segundo ponto, você é um ser. Amém? Tem que nascer dentro de você, o seu self. Você precisa ser alguém, não mais controlada pela circunstância, não mais controlada pela sua família de origem, que deixa preso, enclausurado. E só tem uma coisa que pode fazer isso na prática, é quanto mais você conhece a palavra e o poder de Deus. Errais por não conhecer, e nem o... É isso, gente. Podemos ter uma gama de conhecimento. Recentemente, uma pessoa muito conhecida no meio, né, da psicologia, psiquiátrica, né, morreu. A suspeita é que tirou a vida. Um cara, uma capacidade, um conhecimento teórico, mas não foi o suficiente para ele vencer a sua dor. Nós vamos orar agora. Queria chamar aqui a equipe de louvor. Nós vamos finalizar esse momento. E eu preciso que você saia daqui com esses pontos. Qual é o nível de influência que a sua mãe tem sobre a sua vida? Aonde você ainda não está conseguindo, em áreas da sua vida, exercer o que você nasceu para fazer. Porque a sua história de origem te oprime, te deixa enclausurado, você não consegue romper. Talvez você não tenha se identificado com nada do que eu falei aqui, queridos, mas talvez Deus tenha falado contigo. Talvez você se identifique e precise ler mais a palavra de Deus. Você precisa trazer ela para a sua vida prática e real. E por último, você precisa escolher a melhor, você precisa escolher a melhor parte naquele momento, ter o discernimento, domínio próprio para você não deixar ser influenciado. O hábito da sua devocional não pode ser mudado, por nada e por ninguém. Amém? Sabe, queridos, nós precisamos entender isso. Confúcio disse, eu não sei o propósito. Maomé falou assim, eu não sei a verdade, eu não sou o caminho. Buda disse, eu não sou a verdade, mas Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pode aplaudir a Ele. E Ele está aqui, Ele ressuscitou, Ele é capaz de transformar aquilo que você não sabe como vai acontecer. Então somente obedeça, viva a palavra de Deus. Vamos agora orar. Se você se identificou e quer essa oração, sai do seu lugar, vem para cá, né? Vamos apresentar nossa vida diante do Senhor. Eu quero orar com você. Fala, Senhor, eu preciso dessa libertação, Pai. Eu preciso colocar minha vida no teu altar, mais do que eu tenho feito, Deus. Oh, Pai, eu quero ir além. Eu quero ir além. Eu quero buscar, Senhor Jesus, a tua face. Pai, a tua palavra é a verdade. Senhor, eu quero aprender a buscar o Senhor, nem só de pão, ó Pai, não só de atividades verá o homem, não só, Senhor Jesus, da internet, das redes sociais, ó Deus, de conteúdo humano, Pai. Eu preciso experimentar a tua palavra, Pai. Talvez você anda com esse vazio, essa rotina. Meu irmão, nós precisamos sair da rotina, um cansaço mental, espiritual, que nós precisamos deixar no altar. Você que anda cansado, sai do seu lugar, vem aqui para frente, meu irmão. Fala, Senhor, eu quero depositar isso no teu altar. Essa área da minha vida, eu não quero que mais me influencie. Eu quero entregar na tua presença. Glórias a Deus. Oh, Paizinho, que a tua graça esteja sobre nós, ó Pai. Queremos te agradecer, ó Deus, que a tua palavra venha ao encontro, Deus, daqueles que necessitam, ó Pai.
Oh Espírito Santo, vem sobre nós, ó Pai, essa manhã. Nos capacite, ó Pai, a viver a Tua palavra, Deus. Oh Pai, nós não queremos, Senhor Jesus, deixar que algo ocupe o centro da nossa vida. O trabalho é bom, ó Pai, mas ele não pode ser, ó Deus, a razão, ó Pai, que me leve a viver os meus dias. Senhor Jesus, obrigado, ó Pai, porque o Senhor me capacitou com dom e eu posso hoje prosperar na minha empresa, no meu trabalho, mas que ela não seja, ó Pai, o centro da minha vida. Ocupe, ó Pai, ó Deus, e essa área da minha vida eu preciso ativar, ainda eu não ativei. Você que sem perceber tem o domínio, quer ter o domínio de todas as coisas, isso te cansa. Sai do seu lugar e vem para cá. Deus, eu não quero ter mais o domínio, eu não tenho, Pai. Ah Deus, muitas vezes eu estou tão ansiosa, como Marta, Pai. Eu quero controlar tudo, isso gera um peso, Pai, e eu não quero mais ser Marta. Me ajuda, Senhor, me ajuda a ser como Maria, Pai, a deixar, ó Deus, o momento certo, Pai. Agora é o momento de ser Maria, depois eu vou ser Marta, mas agora eu preciso escolher a melhor parte, Pai. Oh Senhor Jesus, você que percebe áreas da sua vida que ainda até hoje você é influenciado pela sua mãe, ela já morreu, não existe mais, mas é influenciado de uma forma negativa, e você quer deixar isso no altar. Sai do seu lugar, vem para cá, tenha coragem. Eu falei para você aqui, tem áreas da minha vida que sou influenciado de forma negativa ainda, pela minha mãe. Eu amo a Dona Lourdes, mas eu falo, Deus, me ajude, eu não posso viver de uma forma influenciada. Obrigado, Senhor, por isso, mas eu quero mais, Senhor, eu preciso, Pai, para responder. Jesus foi ousado e falou, mulher, ainda não chegou a minha hora, eu sei quem eu sou, daqui a pouco, né, eu preciso passar pela maior de todas as provações. Jesus sabia que precisava fazer aquele milagre na hora dele, na hora dele, na hora dele. Oh Espírito Santo, vamos orar, continue em oração, vamos cantar esse louvor, essa parte eu vou orar finalizando. Oh Espírito Santo, oh Deus vivo e poderoso, continua fazendo, Pai. Eu vou descer, vou orar por você. Oh doce Espírito, vem, Senhor Jesus. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus
pastor, essa parte mais uma vez. Eu encontrei o meu tesouro. Você encontrou essa verdade? Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte. Declara isso. Nunca será tirada. Você achou Como Maria, a palavra, ela é a melhor aos parte. pés e dissestes Está nos pés dele. Declara isso. Talvez o desejo da tua palavra, mais do que mel, mais do que pão. Ame a palavra do Senhor. Você tem tudo. Jesus, tu és o verbo vivo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Fala, Jesus, eu encontrei teu tesouro. Eu encontrei, ó Pai, a tua palavra que me sustenta, que me dá força para ir além. Dá esse coração, Pai. Todos os dias ter o meu tempo aos teus pés. Você tem todos os dias o seu tempo no altar do Senhor. Nada pode substituir, ó meu irmão, o teu tempo com Ele. De verdade, de verdade. Se eu posso te dar um conselho, faça isso constantemente, diariamente. Nada pode substituir o seu tempo com Ele. É ali que você recebe força, graça, revelação para colocar todas essas verdades em prática e transformar a sua vida. Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia.